Camila foi demitida sem chance de defesa, acusada de roubar um relógio caríssimo. Arrastava sua vida pela rua mais nobre do Jardim Europa quando 2 gêmeos de 5 anos correram desesperados atrás dela, revelando uma verdade chocante. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. O som insuportável da injustiça. O som era insuportável. Trac, trac, trac. As rodinhas de plástico barato da mala azul batiam contra os paralelepípedos perfeitos da rua mais exclusiva do Jardim Europa. Um ruído rítmico e seco que parecia contar os segundos de uma tragédia anunciada. Camila não olhava para trás. Não podia permitir-se esse luxo. Sentia que se virasse a cabeça, mesmo que fosse apenas 1 milímetro, seu coração terminaria de se despedaçar em 1000 pedaços sobre aquele asfalto quente da tarde paulistana. O mais humilhante não era a mala velha remendada com fita adesiva, nem a bolsa bege de pano que pendia do ombro esquerdo pesando como uma lápide. O pior eram as luvas, aquelas malditas luvas de limpeza de um amarelo berrante e ridículo, que ainda traziam a espuma do detergente secando nos pulsos. Nem sequer lhe haviam dado tempo de tirá-las. A ordem tinha sido absoluta, cortante como um bisturi. Saía da minha casa agora. E Camila, com a dignidade que lhe restava, tinha obedecido sem questionar, arrastando sua vida inteira rua abaixo, com as mãos suando dentro do látex, sentindo-se mais suja que o lixo que costumava recolher. O sol da tarde caía pesado sobre a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, criando sombras longas entre as mansões de 3 andares e os jardins que pareciam campos de golfe. Era um paraíso para os ricos, mas para ela naquele momento era um deserto hostil e impiedoso. Suas lágrimas caíam em silêncio, escorregando pelo queixo e manchando a gola branca do uniforme azul que vestia há 3 anos. Tia Camila! O grito não foi um som, foi uma explosão sísmica. Rompeu a calma do bairro residencial como um cristal se estilhaçando contra o chão de mármore. Camila congelou no meio da calçada. O ar ficou preso na garganta, queimando. Conhecia aquelas vozes melhor que sua própria respiração. Eram as vozes que a acordavam cada manhã pedindo chocolate quente com pão de queijo. Eram as vozes que sussurravam: "Tenho medo" quando havia tempestade forte. "Não vá embora! Espera!" Camila soltou a alça da mala como se estivesse em chamas. O instinto foi mais forte que a ordem de demissão, mais forte que a humilhação, mais forte que qualquer coisa. Virou-se lentamente e o que viu gelou seu sangue nas veias. Ali vinham Lucas e Mateu, seus meninos. 2 pequenos de 5 anos idênticos, vestidos com seus shortinhos azuis de linho e camisas brancas impecavelmente passadas, mas com os rostos desfigurados pelo pânico absoluto e pelo choro desesperado. Corriam em direção a ela com os braços estendidos, tropeçando nas próprias pernas, desesperados, como se estivessem fugindo de um incêndio devastador. Mas o que fez Camila sentir um terror absoluto não foi vê-los chorando descontroladamente. Foi perceber que corriam pelo meio da rua, cegos para tudo que não fosse ela, sem enxergar os carros, sem ver o perigo mortal, e atrás deles, a imagem do poder convertido em impotência total. Dr. Ricardo, o dono de todo aquele império empresarial, o homem que movia milhões com uma única ligação telefônica, corria atrás de seus filhos com o rosto completamente descomposto. Já não era o magnata impecável de terno italiano. Era um pai aterrorizado até a medula. Tinha as mãos na cabeça, a gravata voando sobre o ombro e a boca aberta num grito mudo de desespero paralisante. "Lucas! Mateu! Parem agora!" bramou Ricardo com a voz quebrada pelo esforço físico e pelo medo ancestral. "Vem um carro! Pelo amor de Deus! Parem!" Mas os gêmeos não escutavam absolutamente nada. Para eles, o único perigo verdadeiro não era um carro em alta velocidade. O único perigo mortal e real
era perder a única mulher que os havia abraçado desde que sua mãe biológica morreu no parto. Camila viu a cena toda em câmera lenta, como nos filmes que assistia aos domingos. As crianças correndo na direção dela, com uma devoção suicida que cortava a alma. O pai correndo atrás deles, incapaz de alcançá-los com suas pernas de adulto. E ao longe, crescendo assustadoramente, o rugido mecânico de um motor se aproximando pela curva perigosa. Naquele segundo eterno, sob a luz dourada e cruel da tarde, o destino de 4 pessoas estava prestes a colidir violentamente. Ninguém naquele bairro perfeito de São Paulo imaginava que aquela cena dilacerante tinha começado apenas 30 minutos antes por culpa de uma mentira que valia mais que a vida de uma pessoa humilde. 30 minutos antes, a biblioteca da mansão cheirava a couro velho, a madeira de mogno e a dinheiro concentrado. Era uma sala projetada especificamente para intimidar visitantes, com tetos de 5 metros de altura e estantes repletas de livros que ninguém jamais lia de verdade. Camila estava de pé no centro do tapete persa caríssimo, com as mãos enluvadas de amarelo apertadas contra o avental branco, tremendo visivelmente. Diante dela estava Bianca. A noiva do Dr. Ricardo era uma mulher de beleza glacial, esculpida à base de cirurgias plásticas caras e rancor acumulado. Estava sentada elegantemente na borda da escrivaninha de Ricardo, balançando uma perna com languidez estudada, segurando uma taça de vinho branco como se fosse um cetro real. Não tinha gritado nenhuma vez. Bianca nunca gritava com subordinados. Seu veneno era suave, administrado em doses letais de calma calculada. Não vou repetir, Camila, disse Bianca, examinando sua manicure perfeita com interesse fingido. Meu relógio de ouro, o Rolex que Ricardo me deu pelo nosso noivado, estava na mesinha de cabeceira do quarto. Você limpou o cômodo há 10 minutos atrás. Agora não está mais lá. Senhora Bianca, pela Virgem Santíssima. A voz de Camila tremia descontroladamente, mas seus olhos castanhos permaneciam fixos nos olhos azuis gélidos de sua acusadora. Eu limpei sim, passei o pano, tirei o pó, troquei os lençóis de seda, mas não toquei em joia nenhuma. Trabalho nesta casa há 3 anos completos. Jamais peguei 1 centavo sequer que não fosse meu. O Dr. Ricardo sabe disso perfeitamente. Bianca soltou uma risadinha seca, completamente desprovida de qualquer humor genuíno. Dr. Ricardo sabe o que eu digo para ele saber, querida. Você é uma empregada doméstica, Camila. Tem dívidas acumuladas. Sua mãe está doente lá no interior, não está? A tentação é uma coisa muito feia, muito perigosa. Minha necessidade não me faz ladra, respondeu Camila, erguendo a coluna vertebral com orgulho ferido. O orgulho era literalmente a única coisa que tinha sobrando na conta bancária. Pode me revistar completamente. Revista minha bolsa, revista meu quarto de empregada. Não tenho nada que não seja meu. Naquele momento tenso, as portas duplas de carvalho maciço se abriram violentamente. Dr. Ricardo entrou como um furacão descontrolado. Vinha falando ao celular com voz autoritária, com o senho profundamente franzido, carregando todo o estresse acumulado de uma fusão empresarial que levava semanas roubando seu sono. Desligou a ligação com brutalidade e olhou a cena diante dele. Sua noiva, à beira das lágrimas falsas, mas extremamente convincentes, e a babá pálida como um papel. O que está acontecendo aqui? Perguntou Ricardo com aquele tom impaciente de quem não tem tempo algum para problemas domésticos triviais. Dá para ouvir as vozes até lá no corredor. Bianca, amor, por que está chorando assim? Bianca deslizou graciosamente da escrivaninha e correu dramaticamente até ele, enterrando o rosto perfumado no peito masculino. Soluçou teatralmente, um som perfeitamente ensaiado até a perfeição. Ai, Ricardo, é horrível demais. Me sinto tão insegura na minha própria casa agora. O que aconteceu exatamente? Ricardo acariciou mecanicamente o cabelo loiro de Bianca, mas seus olhos frios de executivo se cravaram em Camila, buscando uma explicação racional. O relógio, amor,
sussurrou Bianca, levantando o rosto com olhos de corça assustada, perfeitamente calculados. O Rolex do aniversário desapareceu sem deixar rastros. Camila acabou de sair do nosso quarto e, quando perguntei educadamente sobre ele, ficou agressiva comigo. Disse que eu tinha perdido por descuido. Camila deu um passo decidido para a frente, sentindo a injustiça queimar sua garganta como ácido. Isso é mentira descarada, senhor. Eu nunca disse isso. Só disse que não peguei nada. Senhor, o senhor me conhece muito bem. Cuidei do Lucas e do Mateu desde que eram bebês recém-nascidos. O senhor confiou as vidas deles nas minhas mãos. Realmente acredita que eu roubaria um relógio? Ricardo fechou os olhos cansados e suspirou fundo, carregando o peso do mundo. Estava completamente exausto. Levava meses sem conseguir dormir direito, pressionado impiedosamente pelos investidores internacionais. E agora isso, esse problema doméstico absurdo. A dúvida nem sequer cruzou sua mente privilegiada. Para ele, a equação era matematicamente simples. Bianca era sua futura esposa, uma mulher de sua própria classe social, incapaz de mentir por algo tão trivial e pequeno. Camila era a empregada, e empregados, em sua experiência cínica de empresário, sempre terminavam falhando eventualmente. Além disso, Bianca vinha alertando sutilmente sobre Camila durante semanas inteiras, que era preguiçosa, que as crianças estavam apegadas demais a ela, que tinha visto coisas estranhas. O terreno já estava completamente preparado para a queda. Ricardo se soltou de Bianca e caminhou pesadamente até Camila. Sua presença era absolutamente imponente, esmagadora. "Onde está o relógio?" perguntou com voz baixa e perigosamente controlada. "Não tenho, senhor. Juro pela vida da minha mãe doente." "Não jure!" gritou Ricardo, batendo violentamente a palma da mão sobre a mesa. O som fez Camila saltar de susto. "Não se atreva a jurar na minha casa. Estou farto, completamente farto de problemas, farto de deslealdades constantes. Te dei trabalho digno, te dei um teto sobre a cabeça e é assim que me paga? Roubando da mulher que vai ser mãe dos meus filhos? Ela não é mãe deles", murmurou Camila baixinho, um erro fatal impulsionado pela dor da injustiça. Os olhos de Ricardo escureceram perigosamente. Aquela frase tocou uma fibra extremamente sensível. Sabia perfeitamente que as crianças não aceitavam Bianca de forma alguma, e que Camila lembrasse isso naquele momento foi como uma bofetada na cara. "Você está demitida", sentenciou Ricardo sem hesitação. Não houve dúvida em sua voz. Foi um veredicto absolutamente final. "Senhor, por favor, as crianças chegam da escola em meia hora. Me deixe ao menos me despedir deles, explicar." "Nem pense em se aproximar dos meus filhos." Ricardo a apontou com o dedo acusador. "Não quero que uma ladra influencie Lucas e Mateu mais do que já influenciou. Vai embora agora, neste exato instante. Mas minhas coisas pessoais, preciso trocar o uniforme." Camila olhou suas luvas amarelas ridículas, seu vestido azul de empregada. "Vá assim mesmo", interrompeu Bianca com um sorriso triunfal mal disfarçado. "Se deixarmos você ir ao seu quarto, com certeza vai roubar algo mais. Vamos mandar suas roupas velhas pelos correios depois." Ricardo assentiu cegamente, envenenado pela ira e fadiga. Tirou a carteira de couro, extraiu um maço grosso de notas sem sequer contar e jogou tudo no chão aos pés de Camila. As notas caíram desorganizadas sobre o tapete persa caríssimo. "Aí está a sua rescisão completa. Pegue e desapareça da minha vista. Se te vejo neste condomínio em 1 hora, chamo a polícia e faço você sair algemada como criminosa." Camila olhou fixamente o dinheiro espalhado no chão. Era mais do que ganhava em 3 meses de trabalho duro. Poderia tê-lo recolhido sem vergonha. Precisava desesperadamente dele. Mas algo dentro dela, uma força antiga e poderosa que vinha de seus ancestrais humildes, se endireitou com dignidade. Levantou o rosto e olhou Ricardo diretamente nos olhos com uma tristeza infinita, mas sem nenhuma vergonha.
Não quero seu dinheiro sujo, Dr. Ricardo, disse com voz suave que ecoou mais alto que todos os gritos dele. Espero sinceramente que esse relógio dê a hora exata quando o senhor perceber o erro gravíssimo que está cometendo. Não por mim, mas pelos seus filhos inocentes. Camila virou-se, pegou sua mala, que coincidentemente estava perto da porta de serviço. Bianca tinha se certificado de que tudo estivesse preparado com antecedência. Agarrou sua bolsa bege e saiu daquela biblioteca sufocante. Ricardo ficou ofegante, sentindo um vazio estranho no estômago. Bianca o abraçou imediatamente, beijando sua bochecha com afeto calculado. Você fez a coisa certa, meu amor. Foi muito corajoso da sua parte. Agora finalmente teremos paz nesta casa. Mas a paz durou exatamente 20 minutos, o tempo exato que o ônibus escolar amarelo levou para frear diante do portão eletrônico, e o tempo que 2 meninos levaram para entrar correndo na mansão, gritando animados. Tia Cami, olha o que a gente desenhou, só para encontrar o silêncio sepulcral de uma casa sem alma. Capítulo 2. A maldade revelada. O corredor que levava da biblioteca até a porta principal parecia ter se esticado infinitamente. Camila caminhava com a cabeça erguida, embora suas pernas tremessem. Não se deteve para pegar o dinheiro jogado no chão. Aquelas notas eram uma ofensa final. Levava sua mala azul e a bolsa no ombro, mas o que mais pesava era o vazio no peito. Quando sua mão enluvada tocou a maçaneta de bronze, sentiu uma presença atrás. Não era Ricardo. O perfume enjoativo de rosas caras a atingiu antes da voz. Era Bianca. Não vá tão rápido, querida, sussurrou Bianca. Seu tom já não tinha nada da fragilidade chorosa da biblioteca. Agora era puro gelo afiado. Camila virou-se lentamente. Bianca estava a alguns metros, braços cruzados, um sorriso que não chegava aos olhos. Já não fingia. A máscara tinha caído completamente. Por quê? Perguntou Camila com voz partida. Por que tanta maldade, dona Bianca? Eu nunca fiz nada contra a senhora. A senhora tem tudo. Por que me destruir? Bianca soltou uma risada seca. Você acha que isso é sobre você? Negou com a cabeça. Camila, você é tão insignificante que nem merece meu ódio. Isso não é por você, é por eles. Com gesto sutil, apontou para o andar de cima, os quartos das crianças. Camila sentiu um arrepio. Mas são anjos inocentes. São parasitas nojentos, cuspiu Bianca, o rosto contorcido em repulsa. Barulhentos, pegajosos e, pior ainda, são a lembrança viva daquela morta, a primeira esposa. Não pretendo dividir minha vida com 2 moleques que não são meus. E você era o problema principal. Camila abriu os olhos desmesuradamente. Eu era a proteção deles. Exatamente, assentiu Bianca, saboreando a vitória. Enquanto você estivesse aqui fazendo de mãe substituta, Ricardo ficava tranquilo. Você cobria as carências dele, cuidava dos pestinhas, os mantinha felizes, mas sem você vão se tornar insuportáveis. Vão chorar, gritar, fazer birras. E Ricardo não tem paciência. Ele é homem de negócios, não de fraldas. Bianca se inclinou para o ouvido de Camila. Quer saber o que vai acontecer quando você cruzar essa porta? Amanhã mesmo, primeira hora, Lucas e Mateu vão embora. Vão embora? O coração de Camila disparou. Para onde? Para um internato na Suíça, revelou Bianca com um sorriso cruel. Lugar rigoroso, bem distante, onde não incomodam. Já tenho os papéis prontos. Só precisava de uma desculpa para ele assinar sem pensar. Seu roubo foi perfeito. O estresse, a decepção. Hoje à noite vou dizer que a única solução é o internato. E ele vai assinar. O mundo de Camila parou. Suíça, longe do pai, do lar, do único amor que conheciam. Lucas e Mateu, tão pequenos, tão sensíveis, morreriam de tristeza. Lucas tinha pesadelas se não deixassem luz acesa. Mateu era alérgico a castanhas e só ela sabia revisar rótulos. A senhora é um monstro, gritou Camila, perdendo o controle. Tentou passar por Bianca para voltar à biblioteca. Tinha que contar a Ricardo.
Doutor Ricardo, me escute! Gritou com toda a força, voz ecoando nas paredes. Mas Bianca foi mais rápida. Com força surpreendente, empurrou Camila violentamente para a porta. Naquele instante, Ricardo apareceu no corredor. Doutor Ricardo, suplicou Camila, agarrando o batente. Não é pelo relógio. Ela quer mandar as crianças para internato. Ela odeia eles. Me escute. Ricardo parou. Seu rosto era máscara de pedra. Olhou Camila gritando coisas sem sentido. Depois olhou Bianca, que imediatamente adotou postura de vítima assustada. Ricardo, meu Deus! Gritou Bianca com voz trêmula. Ela está desequilibrada, está me ameaçando. Disse que vai sequestrar as crianças. A mentira foi o golpe final. Ricardo endureceu a mandíbula. Não escutou sobre o internato, só escutou gritos de uma ladra. Saia da minha casa agora, bramou apontando a saída. E não volte nunca. Senhor, seus filhos, não deixe levarem eles. Gritou Camila desesperada, lágrimas caindo. Ricardo avançou com passos longos. Camila recuou para o alpendre. Ricardo chegou à porta e, sem hesitar, a fechou violentamente. Blam! O som foi definitivo. Brutal. Som de uma vida despedaçando. Camila ouviu a tranca automática. Ficou parada no alpendre diante da porta fechada. O silêncio do bairro rico a envolveu. Estava sozinha. Havia falhado. Olhou as luvas amarelas ridículas. Agarrou a mala e começou a descer os degraus, arrastando os pés, arrastando a alma, enquanto o plano de Bianca começava a se executar dentro daquela fortaleza de mentiras. 20 minutos depois, o ônibus escolar freou em frente à mansão. As portas se abriram e desceram duas figuras idênticas. Lucas e Mateu vinham felizes. Lucas trazia um desenho amassado feito com giz de cera. Eram eles, o pai e Camila, de mãos dadas sob um sol gigante e sorridente. Mateu trazia uma flor amassada arrancada do jardim da escola. Presente para a tia Cami. O primeiro que chegar na cozinha ganha bolacha de chocolate, gritou Mateu. Ambos correram para a entrada lateral, sempre aberta por Camila. Entraram na cozinha, esperando o cheiro de pão assado ou o abraço caloroso da babá. Tia Cami, chegamos, gritou Lucas agitando o desenho. Apenas o zumbido do refrigerador respondeu. A cozinha estava limpa, fria, vazia, sem lanche na mesa, sem música no rádio. Tia Cami? Perguntou Mateu confuso. Seu sorriso desvaneceu. A flor pareceu murchar na mão. Os meninos trocaram um olhar carregado. Aquela conexão de gêmeos vibrou com sinal de alarma. Algo estava errado. A casa se sentia diferente, hostil. Caminharam em silêncio para o vestíbulo. Ouviram vozes adultas da sala. Reconheceram a voz grave do pai e o tom agudo de Bianca. Se esconderam atrás da balaustrada da escada, agachados como animais assustados, aguçando os ouvidos. Já se acalme, amor, dizia Bianca. Voz relaxada, satisfeita. O pior já passou. Aquela mulher está longe. Não acredito que nos roubou assim, respondeu Ricardo exausto. Me sinto idiota. Não pense mais nisso, interrompeu Bianca. Olhe o lado positivo. Agora temos caminho livre para o que conversamos. Já liguei para o diretor do Instituto St. George, na Suíça. Tem 2 vagas para a semana que vem. O coração de Lucas parou. Apertou a mão de Mateu com força. Dedos ficaram brancos. Suíça? Perguntou Ricardo hesitante. Bianca, são muito pequenos. Mal têm 5 anos. Não é cedo? Ricardo, por favor, insistiu Bianca, tom persuasivo. Olhe para nós. Estamos à beira do colapso. Você trabalha o dia inteiro. Eu tenho compromissos sociais e organização do casamento. Sem Camila, quem vai cuidar? Outra empregada que vai roubar? Na Suíça estarão com filhos da realeza. Vão aprender idiomas, disciplina, esqui. É o melhor. Além disso, fez pausa dramática, teremos tempo para nós, para a lua de mel, para começar nossa própria família, sem bagagens do passado. Houve silêncio terrível. Lucas e Mateu prenderam a respiração, esperando que o pai gritasse não, esperando que defendesse o direito deles. Talvez você tenha razão,
murmurou Ricardo finalmente. Voz de homem derrotado, escolhendo o caminho fácil. Não sei o que fazer com ele sem ajuda. Talvez seja o melhor. Prepare os passaportes, disse Bianca, triunfante. Amanhã os levamos para Guarulhos. No topo da escada, o mundo dos gêmeos despedaçou. Tia Cami tinha ido embora. Pai ia abandoná-los num país gelado. A bruxa má venceu. Lucas olhou para Mateu. Olhos transbordando lágrimas, mas também determinação desesperada. Não precisavam falar. Se entendiam apenas com o olhar. Temos que encontrar tia Cami, sussurrou Lucas. Ela é a única que nos ama. Ela vai nos salvar. Levantaram em silêncio e correram para o quarto. Fecharam a porta, mas sabiam que não podiam sair pelo corredor. Bianca e Ricardo bloqueavam a saída. Se os vissem, os prenderiam até mandá-los para a Suíça. Correram para a janela que dava para a rua. Estava fechada com tranca. Mateu, o impulsivo, tentou abrir com força. Mecanismo emperrado. Não abre! Chorou Mateu, batendo no vidro com as mãozinhas. Lucas olhou pela janela. Ao longe, descendo a ladeira, viu figura pequena de azul arrastando mala. Ali está! Gritou Lucas apontando. É tia Cami! Está indo embora! Pânico absoluto. Se ela dobrasse a esquina, a perderiam para sempre. Não havia tempo para pensar. Não havia tempo para procurar chaves. Lucas agarrou o abajur pesado de metal da mesinha. Formato de foguete espacial que Ricardo dera de presente. Sai daí! Ordenou ao irmão. Com todas as forças de menino de 5 anos, Lucas bateu a base de metal contra o vidro. Crash! O vidro não quebrou completamente, apenas rachou, formando teia de aranha. Lucas voltou a bater com raiva e desespero. Crash! Desta vez cedeu, caindo em chuva de fragmentos brilhantes para o jardim e para dentro do quarto. Vamos! Gritou Mateus sem pensar. Não viram bordas afiadas no caixilho. Só viam liberdade e figura azul se distanciando. Mateu pulou primeiro. Ao apoiar mãos pequenas no caixilho, pedaço grande de vidro cortou profundamente a palma direita. Gritou de dor, mas a adrenalina era mais forte. Saltou para o arbusto de hortênsias embaixo. Queda de 2 metros, mas medo de perder Camila amorteceu o impacto. Lucas seguiu. Camisa enganchou em lasca de vidro, rasgando, sentiu corte profundo no antebraço. Mas não parou. Caiu na terra úmida ao lado do irmão. Levantaram instantaneamente, ignorando sangue manchando roupas brancas, ignorando dor nos joelhos raspados. Corre! Gritaram em uníssono. Dispararam do jardim, cruzaram portão entreaberto, pisaram no asfalto quente. Tia Cami! Gritaram com pulmões prestes a explodir. Foi esse grito que alertou Ricardo na casa. Som dos filhos não brincando, mas gritando em agonia. Na rua, Camila congelou. Os gêmeos a viram virar. Correram mais rápido que nunca. Não corriam atrás de babá, corriam atrás da própria vida. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 3. O impacto. O impacto foi físico, brutal e carregado de ternura desesperada. Camila não teve tempo de pensar, de avaliar consequências, de lembrar que minutos atrás fora tratada como criminosa. Ao ver Lucas e Mateu correndo em sua direção, com rostos banhados em lágrimas e manchados de sangue, seu corpo reagiu com memória muscular de maternidade. Soltou a mala azul, que caiu com um golpe surdo na calçada e se deixou cair de joelhos sobre o pavimento abrasador. Não se importou com a dor aguda nas rótulas ao impactar contra o cimento duro. Seus braços se abriram instintivamente, como asas de ave tentando proteger suas crias de tempestade. "Meninos! Meus meninos!" gritou Camila com voz afogada por soluço que subia do peito. Os gêmeos colidiram contra ela com força de furacão pequeno. Não frearam, se lançaram ao peito dela, enterrando carinhas no tecido engomado do uniforme, agarrando seu pescoço, seus ombros, onde pudessem se agarrar para não serem arrastados pela correnteza de abandono.
Não vá embora! Não nos deixe! Gritava Mateu, voz aguda quebrando em súplica ininteligível. Camila os envolveu com força, fechando os olhos enquanto sentia os corpinhos pequenos tremer violentamente contra o seu. Mas então sentiu algo úmido e pegajoso nas mãos. Abriu os olhos e o terror a invadiu. Suas luvas amarelas de limpeza, essas que representavam seu status inferior, estavam se tingindo de vermelho carmesim. Sangue! Ofegou Camila, separando-os um pouco para examinar. Estão sangrando! Santo Deus, o que fizeram? Lucas tinha corte profundo no antebraço, linha vermelha aberta onde a camisa rasgara. As mãos de Mateu estavam cheias de pequenos cortes e suas pernas esfoladas pelas quedas sangravam sobre as meias brancas. Quebramos a janela, soluçou Lucas, sem soltá-la, agarrando seu avental como salva-vidas. Tivemos que quebrar para te alcançar. A porta estava trancada. Papá nos trancou. O coração de Camila parou um instante. Tinham se machucado por ela. Haviam atravessado vidros quebrados só para evitar que fosse embora. A magnitude daquele amor a golpeou mais forte que qualquer insulto de Bianca. Começou a chorar, misturando lágrimas com sangue das feridas que tentava pressionar com mãos enluvadas para estancar o fluxo. Estão loucos, meus amores, completamente loucos, chorava Camila beijando cabeças suadas. Podiam ter morrido. Nesse momento, sombra longa e ameaçadora caiu sobre eles. Som de sapatos de couro de luxo batendo no asfalto freneticamente parou ao lado. Respiração agitada e furiosa de homem encheu o ar. Camila levantou a vista. Dr. Ricardo estava ali de pé sobre eles, bloqueando o sol. Terno italiano amarrotado, gravata desfeita, rosto vermelho de ira, pânico e confusão. Mas seus olhos envenenados pelas mentiras de Bianca, só viam ladra manipulando seus filhos. Solte-os! Rugiu Ricardo. Grito foi tão potente que fez vizinhos espiarem pelas cortinas de mansões. Tire suas mãos sujas dos meus filhos. Ricardo se agachou com violência, tentando arrancar Mateu dos braços de Camila. Agarrou-o pelo braço sem perceber as feridas em sua cegueira de fúria. Venham aqui agora! Gritou Ricardo, puxando o menino. O que ela fez com vocês? Está sequestrando? Não, senhor! Cuidado! Gritou Camila, não por defender-se, mas protegendo Mateu. Está machucando ele! Tem vidros nas mãos! Mas Ricardo não escutava. Adrenalina zumbia nos ouvidos. Via sangue no uniforme da mulher e sua mente, predisposta ao desastre, imaginou o pior. Pensou que ela os ferira, que estava arrastando-os. Afaste-se deles! Ricardo empurrou Camila com força pelo ombro. Ela, em posição instável de joelhos, caiu para trás batendo a anca contra meio fio. Os meninos gritaram ao ver a babá cair. Papai, não! Grito foi uníssono, dilacerante. Ricardo conseguiu colocar as crianças de pé atrás dele, interpondo o corpo entre eles e Camila como escudo humano diante de ameaça mortal. Respirava com dificuldade, peito subindo e descendo, olhando a mulher no chão com desprezo absoluto. Vou chamar a polícia agora mesmo, sibilou Ricardo, tirando o celular com mãos trêmulas. Roubo, tentativa de sequestro, lesões corporais. Vai apodrecer na cadeia, Camila. Juro que destruo sua vida. Camila, do chão, tirou uma das luvas manchadas de sangue e a jogou de lado. Não tentou levantar-se, só olhou Ricardo com tristeza infinita, tristeza tão profunda que por segundo fez o milionário duvidar. Olhe as mãos deles, senhor, disse Camila com voz suave, ignorando a ameaça de prisão. Olhe as mãos de seus filhos antes de chamar alguém. Estão cortadas. Precisam de médico, não de policial. Ricardo piscou, confuso pela calma dela. Baixou a vista para as mãos de Mateu que ele mesmo estava apertando. Sentiu umidade pegajosa, viu sangue, viu cortes profundos causados por vidro. Pânico de pai substituiu momentaneamente a fúria. Meu Deus! Sussurrou soltando o pulso de Mateu e vendo-o ferido. O que aconteceu? O que ela fez com vocês? Ela não fez nada! Grito veio de Lucas.
O gêmeo mais quieto, que sempre se escondia atrás das pernas do pai, deu passo à frente. Punhos pequenos cerrados, cara vermelha de raiva. A verdade oculta. O tempo pareceu parar naquela rua suburbana. Vento deixou de mover folhas de árvores perfeitamente podadas. Lucas, com 1 metro escasso de altura, plantou-se diante do pai com ferocidade de gigante. Ricardo olhou o filho atônito. Lucas nunca gritava. Lucas era o dócil, o obediente. Filho, venha aqui. Ela é perigosa, tentou dizer Ricardo estendendo mão. Não. Lucas empurrou a mão do pai com tapa violento. Você é o perigoso. Você e a bruxa da Bianca, menção ao nome da prometida, naquele tom saindo da boca de criança inocente, foi como balde de água gelada para Ricardo. Lucas, não falte com respeito a ela. Ela pôs o relógio, gritou Lucas. Palavras saíram disparadas como balas, impactando direto no peito de Ricardo. A vimos, Mateu e eu vimos ela fazer isso. Ricardo ficou congelado. Celular na mão, permaneceu com tela acesa, pronto para discar emergência, mas dedo paralisou. Olhou para Mateu buscando confirmação. O outro gêmeo, chorando silenciosamente enquanto chupava dedo cortado, assentiu freneticamente. Estávamos brincando de esconde-esconde, soluçou Mateu com voz entrecortada. Estávamos debaixo da cama do seu quarto. Queríamos assustar você quando chegasse, mas entrou a Bianca. Ricardo sentiu o chão mover-se sob pés. O que está dizendo? Perguntou Ricardo, voz perdendo a autoridade, convertendo-se em sussurro rouco. Entrou sozinha, continuou Lucas limpando lágrimas com raiva, manchando o rosto de sangue e sujeira. Tia Kemi não estava. Bianca abriu sua gaveta, tirou o relógio dourado e riu. Riu feio, papai. Depois foi ao quarto da tia Kemi e meteu no bolso bege dela. Disse adeus, empregada estúpida. Ao ouvirmos dizer isso, a mente de Ricardo tentou rejeitar a informação. Não podia ser. Bianca era mulher de alta sociedade, educada, sua prometida. Por que faria algo tão baixo? Por que incriminar babá humilde? Vocês viram errado com certeza, balbuciou Ricardo, tentando agarrar-se à realidade construída. Talvez ela estivesse procurando-o. Não! Insistiu Lucas, golpeando a perna do pai com punhos. Ela disse que ia nos mandar para a Suíça. Disse que tia Kami era estorvo e que somos parasitas. Disse que odeia crianças. Adicionou Mateu tremendo. Disse que tia Kami era a única que nos defendia e por isso tinha que ir embora. Cada palavra dos filhos era martelada, demolindo fundações da vida perfeita de Ricardo. Parasitas, Suíça, estorvo. Essas palavras ressoaram em cabeça, conectando pontos que ignorara deliberadamente. Vezes que Bianca pedira que crianças jantassem na cozinha, vezes que sugerira acampamentos de verão de 3 meses, frieza no olhar quando pensava que ninguém via. Ricardo levantou vista lentamente do asfalto, girou o pescoço para a mansão, fortaleza de sucesso e riqueza que se erguia imponente no fim da entrada. E então viu, no janelão do 2º andar, logo acima do alpendre principal, estava Bianca. Não estava correndo até eles, não estava chamando ambulância, apesar de evidente que crianças estavam feridas e conflito na rua. Estava parada, imóvel, com mão apoiada no batente de janela e outra segurando taça de vinho branco. Distância era considerável, mas claridade do dia e vista perfeita de Ricardo permitiram ver expressão. Não havia preocupação, não havia angústia, havia fastio. Estava observando cena como quem assiste programa de televisão entediante esperando comerciais terminarem. Ao ver que Ricardo a olhava, Bianca não acenou nem fez gesto de alarme. Simplesmente virou-se com elegância e fechou cortinas de veludo pesado, desaparecendo da vista. Esse gesto, esse simples ato de fechar cortina diante do sangue de seus filhos, foi prova definitiva. Mais contundente que qualquer vídeo de segurança, mais forte que qualquer confissão. Ricardo sentiu náusea violenta. Estivera dormindo com inimiga.
Estivera prestes a entregar filhos à mulher que os desprezava e expulsar a única pessoa que se jogara no chão, quebrando joelhos para agarrá-los. Baixou olhar para Camila. Ela permanecia no chão com o uniforme sujo e roto, mas já não chorava por ela. Estava rasgando tira do próprio avental branco para enfaixar mão de Mateu, ignorando dor da anca batida. "Por que não me disse que ela os ameaçou?" perguntou Ricardo com voz rota, caindo de joelhos diante dela, não como chefe, mas como homem derrotado. Camila levantou vista. Olhos marrons, limpos e honestos, cravaram-se nele. "Tentei dizer, doutor Ricardo." No corredor gritei que ela queria mandá-los para internato. Gritei que as crianças estavam em perigo. Camila fez pausa e suspirou. Exalação trêmula, mas o senhor fechou a porta. O senhor escolheu acreditar nela porque ela cheira a perfume caro e eu cheiro a sabão barato. Frase atravessou Ricardo como lança. Era verdade. Seu classismo, arrogância, cegueira voluntária quase destruíram família. Olhou mãos de Camila, mãos ásperas por trabalho duro, que agora seguravam com delicadeza infinita, mão ferida do filho. Mãos que nunca roubaram nada, só deram. "Papai", sussurrou Mateu, recostando cabeça no ombro de Camila. "Dói a mão. Quero ir para casa com tia Cami." Ricardo sentiu lágrimas quentes e desconhecidas picarem olhos. Não chorava desde o funeral da esposa, mas ver lealdade absoluta dos filhos a essa mulher e dignidade dela, apesar da humilhação, rompeu Dick. "Sim, filho", disse Ricardo, engolindo nó na garganta. Levantou-se lentamente, mas postura mudara. Já não era milionário correndo em pânico. Agora era homem com missão, fúria fria e calculadora, muito diferente da ira cega de antes. Instalou-se no peito. Olhou para a casa, para a janela fechada onde se escondia Bianca. "Vamos para casa", disse Ricardo, estendendo mão para Camila. Não era ordem, era convite, era súplica. "Por favor, Camila, me permita ajudá-la a levantar. Precisamos curar os meninos e depois tenho que limpar minha casa da verdadeira sujeira." Camila hesitou segundo. Olhou mão bem cuidada de Ricardo. Depois olhou crianças que a miravam com olhos suplicantes. Suspirou, sabendo que coração não permitiria deixá-los ali feridos e vulneráveis. Tirou outra luva amarela, deixando-a cair como quem deixa a pele velha, e tomou mão de Ricardo. Ele puxou-a com suavidade, mas firmeza, ajudando-a a ficar de pé. "Não se preocupe com a mala, senhor", disse Camila, mancando levemente. "Só quero cuidar do Mateu." "Eu levo a mala", disse Ricardo, pegando alça de plástico barato com mão livre, mão que costumava assinar cheques milionários. E assim, a estranha procissão começou, regresso subida. Um milionário arrastando mala velha, babá mancando com um uniforme manchado de sangue e 2 meninos feridos, mas vitoriosos. Caminhavam para a mansão onde Bianca esperava segura de triunfo, sem saber que sentença de próprio destino acabara de ser ditada no asfalto quente da rua. Capítulo 4. O confronto. O caminho de volta pela entrada de paralelepípedos sentia-se diferente sob os pés de Ricardo. 10 minutos antes, percorrera essa distância correndo como louco, impulsionado pelo medo da morte física dos filhos. Agora caminhava devagar, carregando o peso de morte espiritual que ocorria sob próprio teto sem que percebesse. O som da mala azul rolando era o único ruído no ar, mas desta vez era ele quem puxava. Um milionário, dono de conglomerado internacional, arrastando mala de brechó com roda quebrada, enquanto outra mão segurava com firmeza mãozinha pequena e pegajosa de Lucas. Camila caminhava ao lado, mancando visivelmente. Queda machucara a anca mais do que admitia, mas não se queixava. Levava Mateu nos braços, que parara de chorar e agora descansava a cabeça sobre o ombro da babá, chupando dedução, buscando o conforto primitivo que só ela sabia dar. Ricardo olhou de relance para Camila. Viu o perfil do rosto limpo de maquiagem, marcado pelo sol e cansaço, mas irradiando dignidade que Bianca,
com todos os tratamentos de beleza e joias, jamais teria. Lucas, caminhando ao lado do pai, quebrou silêncio. Por que não nos disse antes? Perguntou Ricardo com voz rouca, arranhando garganta. Por que esperaram até hoje para dizer que Bianca era má com vocês? Lucas, andando ao lado, baixou vista para sapatos sujos de terra do jardim. Apertou mão do pai, mas não com força, sim com resignação. Porque o senhor gosta dela, papai, disse o menino com lógica esmagadora e dolorosa. O senhor sempre sorri quando ela entra no quarto. E quando a gente diz algo, o senhor diz que estamos cansados ou malcriados. Ricardo sentiu pontada no estômago. Culpa era ácido corrosivo. Eu pensei que ela tentava educar vocês, murmurou Ricardo mais para si que para a criança. Pensei que era rigorosa, porque queria que fossem homens de bem. Ela não nos educa, papai, interveio Mateu desde braços de Camila. Levantou cabeça e olhos idênticos aos da mãe falecida cravaram-se em Ricardo. Ela nos odeia. Diz que somos erro. Ricardo parou seco no meio do caminho. Sol da tarde projetava sombras longas sobre gramado impecável. Soltou a mala e virou-se para ficar de frente para Camila e filhos. Precisava entender a magnitude do abismo ao qual quase jogara a família. O que mais ela faz? Perguntou Ricardo, temendo resposta, mas necessitando ouvi-la para terminar de despertar. Quero saber tudo agora. Camila tentou intervir protetora. Senhor, não é momento. Meninos estão feridos. É o momento, Camila, interrompeu Ricardo, mas desta vez sem ira, com suavidade urgente. Preciso saber quem metia em minha casa. Mateu respirou fundo, peitinho inflando com soluço contido. Olhou Camila como pedindo permissão e ela assentiu levemente, acariciando costas dele. Quando você vai trabalhar, começou Mateu com voz trêmula. Nos tranca no quarto de brinquedos, tira os brinquedos e diz que fazemos muito barulho. Se choramos, sobe volume da música para não nos ouvir. E nos belisca, acrescentou Lucas, erguendo manga da camisa rota. Ali, na pele suave do braço, havia pequenas manchas roxas, marcas violáceas em forma de dedos, velhas e novas. Nos belisca aqui, onde roupa cobre para o senhor não ver. Diz que, se contarmos, vai nos mandar para lugar onde crianças não têm pais. Ricardo olhou as manchas. Eram evidência física de negligência. Estivera tão ocupado construindo o império para o futuro dos filhos que deixara presente deles em mãos de carrasco. Meu Deus! Sussurrou Ricardo, levando mão à boca horrorizado. Mas foi então que Mateu soltou frase definitiva, sentença que terminou de romper couraça do milionário e reconstruiu o coração no mesmo instante. Menino abraçou o pescoço de Camila com força, aspirando o aroma do uniforme barato, mistura de sabão de coco e suor honesto. Papai, por favor, não manda ela embora nunca mais, disse Mateu com olhos cheios de lágrimas. Tia Cami cheira como cheirava a mamãe. Bianca cheira a frio e medo. Quando tia Cami abraça a gente, o medo vai embora. Quando Bianca abraça, o medo começa. O mundo parou para Ricardo. Tia Cami cheira como cheirava a mamãe. Essa frase transportou-o 5 anos atrás ao hospital, último suspiro da esposa, que fizera prometer que cuidaria dos meninos, que nunca faltaria amor. E ele, em dor, confundira amor com confortos materiais. Encher a casa de brinquedos caros e babás eficientes, mas esquecera o cheiro. Cheiro do lar, cheiro da segurança. Ricardo olhou Camila. Já não via a empregada doméstica. Via a mulher que cumprira a promessa que ele quebrara. Via a mãe que filhos escolheram com instinto infalível do coração. Ela cheira a mamãe, repetiu Ricardo em sussurro, e lágrima solitária, pesada e ardente, rolou pela bochecha. Era a primeira vez que filhos o viam chorar. Silêncio que seguiu foi sagrado. Vento moveu copas das árvores e, pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu que podia respirar de verdade. Venda caíra completamente. Imagem de Bianca na janela, indiferente e cruel, superpôs-se com imagem de Camila no chão, sangrando pelos filhos. Escolha já não existia, só existia verdade.
Ricardo secou lágrima com o dorso da mão e olhou filhos com intensidade nova. Juro para vocês, disse com voz firme, promessa de sangue, juro pela memória da mãe de vocês que ninguém vai machucá-los mais. Nunca mais terão medo na própria casa. Pegou mala novamente, mas desta vez levantou-a no ar com mão só, como se não pesasse nada, como ao levantá-la também levantasse peso dos erros. Vamos, disse, temos limpeza para fazer e não me refiro à casa. A jornada continuou. Entrada à mansão não foi triunfal, mas foi poderosa. Porta principal de carvalho maciço, que Bianca fechara com tanta satisfação minutos antes, abriu-se de par em par sob empurrão decidido de Ricardo. Vestíbulo era impressionante. Pisos de mármore italiano, lustre de cristal de 2 metros pendendo do teto, escadaria dupla que gritava opulência. Mas aquela tarde luxo foi invadido pela realidade. Ricardo entrou primeiro deixando mala velha de Camila bem no centro do vestíbulo, sobre brasão da família incrustado no chão, quebrando estética perfeita do lugar. Atrás dele entrou Camila mancando, baixando Mateu dos braços com cuidado. Lucas entrou por último, olhando ao redor com receio, como se esperasse que paredes o atacassem. Sentem-se ali, ordenou Ricardo, apontando sofás de veludo branco, imaculados que decoravam a entrada. Eram sofás de vista, móveis que ninguém tinha permissão de usar. Camila hesitou. Senhor, estamos sujos, temos sangue e terra, vamos manchar veludo. Que se dane o veludo, exclamou Ricardo, e voz ecoou na cúpula. É móvel, Camila. Meus filhos valem mais que móvel. Sentem-se. Camila obedeceu, sentando-se com timidez na borda com Lucas e Mateu colados a ela como lapas. Sangue dos joelhos de Mateu manchou instantaneamente tecido branco, deixando marca vermelha brilhante. Ricardo olhou mancha e não sentiu ira. Sentiu alívio. Aquela mancha era real. Aquela mancha era vida. Rosa! Juana! Gritou Ricardo para corredor de serviço. 2 empregadas apareceram correndo assustadas pelos gritos. Ao ver cena, patrão despeinado, crianças feridas, babá demitida sentada no sofá proibido, ficaram paralisadas. Tragam estojo de primeiros socorros, o grande, e água morna e toalhas limpas. Agora, ordenou. Mulheres correram obedecer. Ricardo não esperou. Tirou o paletó do terno de R$3.000 e jogou-o no chão, sem olhar. Arregaçou manga da camisa branca, desabotoando abotoaduras de ouro e deixando-as sobre mesinha auxiliar. Quando Rosa voltou com o estojo, Ricardo arrancou-o das mãos. Deixem-nos sozinhos. Vão para a cozinha e esperem instruções. Ricardo ajoelhou-se diante do sofá. Não se inclinou. Pôs-se de joelhos diretamente sobre mármore duro, ficando à altura dos olhos de Camila e meninos. Abriu caixa de metal e tirou desinfetante e gases. Deixe eu fazer, senhor. O senhor não sabe, começou Camila, tentando pegar algodão. Instinto de servidão permanecia ativo. Ricardo deteve mão dela com suavidade. Toque foi caloroso, firme, humano. Não, Camila, disse ele, olhando-a fixamente. Você já fez sua parte. Você o salvou. Você recebeu o golpe. Agora me toca. Eu sou o pai deles. É meu dever curá-los. Camila retirou mão surpresa. Viu no olhar de Ricardo algo que nunca vira em 3 anos trabalhando ali. Humildade. Grande senhor, homem intocável. Estava ajoelhado a seus pés, disposto a limpar feridas. Ricardo pegou o pé de Mateu com delicadeza extrema. Embebeu algodão em antisséptico. Vai arder um pouinho, campeão, sussurrou Ricardo. Soprou suavemente sobre o joelho raspado enquanto limpava sangue e terra. Mateu fez careta, mas não chorou. Estava fascinado olhando o pai. Nunca o vira tão perto, tão focado nele. Papai, disse Mateu suavemente, você sabe curar? Estou aprendendo, filho, respondeu Ricardo com voz quebrada. Estou aprendendo muitas coisas hoje. Me perdoe por não ter estado aqui para curar você antes. Ricardo limpou cada ferida, enfaixou mão de Mateu com cuidado cirúrgico, pôs curativo no corte do braço de Lucas e depois fez algo inesperado. Pegou mãos de Camila. Camila tentou retirá-las por vergonha. Mãos eram vermelhas.
ásperas, com unhas curtas sem esmalte, tão diferentes das mãos de manicure perfeita de Bianca. Senhor, minhas mãos estão sujas. Suas mãos são as mais limpas desta casa, Camila, disse Ricardo, examinando palmas da babá. Viu pequenos cortes que ela fizera ao cair e pele irritada por químicos de limpeza. Estas mãos seguraram minha família quando eu a soltei. Ricardo pegou o lenço umedecido e começou a limpar mãos de Camila. Limpou o rastro de sangue dos meninos, limpou o pó da rua, fez com reverência quase religiosa. Era ato de contrição patrão, lavando mãos de empregada. Hierarquia social dissolveu-se naquele metro quadrado de intimidade e dor compartilhada. Me perdoe, Camila, disse Ricardo, sem deixar de olhar mãos dela. Fui cego, idiota, arrogante. Julguei você pelo uniforme e não vi seu coração. Acusei você de ladra quando única sendo roubada era você roubada de dignidade. Camila sentiu lágrimas voltarem aos olhos, mas desta vez não eram de tristeza. Não precisa pedir perdão, senhor. Só não me afaste deles. Jamais, prometeu Ricardo, levantando vista. Olhos brilhavam com determinação feroz. Não só não irá, como a partir de hoje você é a pessoa mais importante desta casa, depois dos meus filhos. Acabou o uniforme, Camila. Acabaram luvas amarelas. Ninguém vai tratá-la como inferior sob este teto novamente. Nesse momento, som de saltos altos ecoou no topo da escadaria. Clac, clac, clac. Ritmo lento, deliberado. Ricardo, Camila e meninos ergueram vista. Bianca estava ali no descanso da escada, lucindo impecável, em vestido de seda cor creme. Retocara a maquiagem e segurava nova taça de vinho. Olhou cena com mistura de diversão e desdém, mala jogada sofá, manchado Ricardo de joelhos diante da babá. Que cena tocante, disse Bianca, voz pingando sarcasmo. Vejo que trouxe o lixo de volta, Alê. Deu pena? Ou os pestinhas fizeram birra para convencê-lo? Crianças tensaram-se agarrando Camila. Medo voltou aos olhos. Ricardo soltou suavemente mãos de Camila e levantou-se. Ergueu-se devagar como predador, que se endireita antes de ataque. Já não havia dúvida em postura, já não havia cansaço, só havia a calma aterrorizante de homem, que encontrou propósito e está prestes a executar justiça. Dessa Bianca, disse Ricardo. Voz não foi grito, foi tom baixo plano, muito mais aterrorizante que qualquer grito. Desça aqui. Temos que conversar sobre relógio e sobre Suíça. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 5. A expulsão. Bianca terminou de descer os últimos degraus da imponente escadaria. Saltos de agulha ressoavam no mármore com autoridade que já não possuía, embora ela ainda não soubesse. Parou a poucos metros do sofá com mão na cintura e outra segurando taça de vinho, observando o quadro familiar com careta de repulsa mal disfarçada. Para ela, cena era patética. Homem mais poderoso da cidade, ajoelhado junto à empregada e 2 meninos sujos. Ricardo, por favor, disse Bianca, rompendo silêncio tenso com tom de fastio. Levante-se do chão, está arruinando o terno de 3.000 reais. E tire essa mulher daqui, antes que suje mais o estofado. Não fechamos esse capítulo ainda? Bianca avançou tentando pegar braço de Ricardo, mas ele recuou. Temos que fechar sim, disse Ricardo. Voz controlada, mas carregada de ameaça latente. Mas para fazer direito, preciso verificar algo. Ricardo virou-se para a mala azul de Camila, que descansava no centro do vestíbulo. Caminhou até ela. O que faz? Perguntou Bianca, franzindo sobrancelhas. Vai revisar coisas dela, finalmente? Procure bem. Deve achar dinheiro ou talvez outra joia. Essa gente é como rato, onde brilha os olhos com o que é alheio. Ricardo ignorou o comentário. Agachou-se e abriu o zíper da mala velha. Som do fecho rasgando o silêncio foi agudo. Abriu tampa. Não havia ouro nem fajos de dinheiro. Conteúdo da mala de Camila era testemunho de humildade e amor. Roupa de trabalho dobrada com cuidado, rosário de madeira barato,
foto emoldurada dos pais dela no interior e, em cima de tudo, álbum de fotos caseiro. Ricardo abriu o álbum. Não eram fotos da família de Camila, eram fotos de Lucas e Mateo, fotos dos primeiros passos dos aniversários deles dormindo. Camila não levava objetos de valor monetário, levava recordações das crianças que amava como próprias. Ricardo sentiu nó na garganta, mas engoliu. Meteu mão no bolso lateral da bolsa bege, que também estava ali. Bolsa que Lucas apontara especificamente. Dedos tocaram metal frio. Tirou. Rolex de ouro e diamantes brilhou obscenamente sob luz do lustre de cristal, contrastando com simplicidade das coisas de Camila. «Ajá!» gritou Bianca triunfalmente, dando passo à frente e apontando com um dedo de unha perfeita. «Sabia! Aí está! É um gênio amor!» Pegou com mão na massa. Bianca virou-se para Camila com um sorriso predador. «E agora o que vai dizer? Que apareceu ali por mágica?» Ladra devia estar algemada. Camila baixou cabeça envergonhada, não pelo roubo que não cometeu, mas pela virulência do ódio daquela mulher. Meninos apertaram-se mais contra ela, tremendo, mas Ricardo não olhava. Camila olhava relógio em mão, depois olhava Bianca. Rosto não mostrava satisfação de ter resolvido o crime, mostrava decepção profunda de ter descoberto traição. «É curioso», disse Ricardo, girando o relógio entre dedos. «Lucas me disse algo interessante na rua. Disse que viram você entrar no meu quarto, viram você pegar relógio e viram você colocá-lo nesta bolsa». Sorriso de Bianca vacilou por fração de segundo, mas recuperou-se rápido. Era manipulador experiente. Ricardo, sério, vai acreditar em criança de 5 anos? Tem imaginação hiperativa. Além disso, adoram ela. Mentiriam para protegê-la. É óbvio que ela os manipulou para dizerem isso. Faz parte do plano dela. E também faz parte do plano dela que meus filhos tenham roxos nos braços? Perguntou Ricardo. Voz subiu de volume, perdendo suavidade inicial. Também faz parte do plano que Lucas tenha marcas de beliscões em lugares onde roupa cobre, ou que Mateo tenha pesadelos com você? Bianca empalideceu levemente. Deu passo atrás, quase tropeçando nos próprios saltos. Eu só tentava discipliná-los. São selvagens. Ricardo, você não está aqui o dia inteiro. Não sabe como é difícil lidar com eles. Não minta para mim! Grito de Ricardo retumbou nas paredes de mármore como trovão. Bianca saltou de susto, derramando pouco de vinho sobre o tapete. Não se atreva a mentir na minha cara. Ricardo avançou para Bianca. Ela recuou até encostar na balaustrada da escada. Te dei minha confiança a abrir portas da minha casa e a te dar meu sobrenome. E você usou esse poder para torturar 2 crianças que perderam mãe. Ricardo parou a centímetro do rosto dela. Podia cheirar perfume caro que agora lhe resultava repugnante. Planejou tudo isso. O roubo, a demissão, tudo, para mandá-los para internato na Suíça e ficar com dinheiro e mansão só para você. Fiz por nós, sussurrou Bianca, tentando última tática desesperada. Soltou taça que se estilhaçou no chão em 1000 pedaços e agarrou lapelas do paletó de Ricardo com mãos trêmulas. Olhos encheram-se de lágrimas falsas. Ricardo, amor, entenda. Eles são um obstáculo. Não nos deixam ser felizes. Você e eu merecemos vida livre, viajar, aproveitar. Eles estarão melhor na Suíça com profissionais. Eu só queria que tivéssemos futuro juntos. Ricardo olhou mãos dela agarradas à camisa. Com um movimento brusco, cheio de nojo, tirou-as de cima como se fossem insetos venenosos. Um futuro? Ricardo riu, riso seco sem humor. Você não queria futuro comigo, queria meu cartão de crédito. E para conseguir, estava disposta a sacrificar felicidade dos meus filhos. Ricardo levantou o Rolex no ar. Este relógio, disse, olhando-o com desprezo, deu que era seu favorito, que simbolizava nosso amor eterno. Com um movimento violento, Ricardo atirou o relógio de ouro contra a parede de pedra mais distante. Impacto foi brutal. Mecanismo suíço de precisão explodiu. Diamantes saltaram pelo ar e cristal virou pó.
Relógio ficou destruído no chão. Bianca soltou grito abogado, levando mãos à boca, horrorizada por destruição de algo tão valioso. Esse é o valor que seu amor tem para mim agora, Valéria, disse Ricardo com calma glacial. Lixo, entulho, nada. Bianca olhou restos do relógio depois para Ricardo. Máscara caiu por completo. Já não havia medo nem sedução, só havia ódio puro destilado. É um imbécil, cuspiu ela, e rosto contorceu-se em careta feia e real. Vai se arrepender. Vai ficar sozinho com esses dois monstros e essa empregada ignorante. Vai vir me implorar que volte quando perceber que nenhuma mulher do seu nível vai querer carregar sua bagagem. Prefiro ficar sozinho resto da vida que passar um minuto mais com um monstro como você, respondeu Ricardo. Virou-se para Camila e meninos dando costas a Bianca. Camila, por favor, leve meninos para a cozinha. Peça à Rosa que prepare o que quiserem. Sorvete, pizza, o que seja. Não quero que vejam o que vai acontecer agora. Camila assentiu pálida, mas agradecida. Levantou-se com dificuldade, pegou meninos pelas mãos e os guiou rapidamente para corredor de serviço. Vamos, meus meninos, vamos comer algo gostoso, sussurrou, protegendo-os até o último momento. Quando a porta da cozinha fechou-se atrás deles, Ricardo voltou-se para Bianca uma última vez. Estavam sozinhos no vestíbulo, ar carregado de eletricidade estática. Agora, disse Ricardo, apontando porta principal. Saia. Bianca ergueu-se, tentando recuperar algo de dignidade destroçada. Alisou o vestido de seda, levantou o queixo e olhou Ricardo com altivez. Vou, disse com desdém. Não pretendo ficar neste chiqueiro emocional nem mais um minuto. Mas vou no meu carro e quero que seu motorista me leve ao Hotel Four Seasons. E amanhã vai falar com meus advogados sobre indenização por rompimento de noivado. Ricardo olhou-a com incredulidade, depois sorriso frio, cruzou o rosto. Caminhou para a mesa de entrada, onde estavam chaves dos carros. Acho que está confusa, Bianca disse, pegando o chaveiro do Mercedes conversível que ela usava. O carro está no nome da empresa Minha Empresa. O motorista é empregado da casa Minha Casa. E sobre indenização. Ricardo aproximou-se dela e estendeu mão com palma aberta. O anel. Bianca protegeu mão esquerda com direita, cobrindo diamante enorme de 5 quilates. É meu, chilou. É presente. Era presente condicionado ao casamento, corrigiu Ricardo, implacável. E não haverá casamento. Devolva-o, ou juro que chamo polícia e denuncio você pelo roubo do relógio. Tenho 2 testemunhas oculares e suas impressões digitais devem estar por toda a bolsa da Camila. Você decide. Dá o anel e vai embora andando ou vai numa viatura algemada. Bianca tremeu de raiva. Sabia que perdera. Sabia que Ricardo tinha poder e recursos para cumprir a ameaça. Com movimentos furiosos e bruscos, arrancou o anel do dedo, quase machucando pele, e atirou-o no peito de Ricardo. Tome sua pedra! Gritou. Tomara que se engasgue com ela! Ricardo pegou o anel no ar com mão só, sem se abalar. Obrigado. Agora fora. Vou pedir Uber, disse Bianca, tirando o celular de última geração. Peça lá fora, ordenou Ricardo. Fora da minha propriedade. Não quero que respire meu ar nem mais um segundo. Ricardo avançou para ela, obrigando-a a recuar para a porta. Bianca, vendo que ele não cederia, girou sobre saltos e caminhou para a saída. Ao abrir porta-luz do entardecer, entrou no vestíbulo, iluminando saída da vilã. Mas antes de cruzar o umbral, Bianca parou. Viu algo que fez sangue ferver. No corredor que conectava com cozinha, espiando discretamente, estavam Rosa Juana e jardineiro seu Manuel. Pessoal de serviço. Essas pessoas que Bianca humilhara, ignorara e tratara como móveis durante meses estavam ali em silêncio. Não diziam nada, mas em rostos havia satisfação profunda, alegria silenciosa. Rosa tinha leve sorriso nos lábios. Seu Manuel tirou o chapéu e assentiu imperceptivelmente para Ricardo. Bianca sentiu-se nua diante dos olhares. Sabia que estavam celebrando a queda dela. O que olham idiotas?
gritou Bianca, perdendo estribos pela última vez. Continuam sendo criados esfomeados. Ninguém respondeu. Insulto caiu no vazio impotente. Já não tinha poder. Voz já não causava medo, só pena. Ricardo aproximou-se da porta. Adeus, Bianca disse. Bianca saiu para o alpendre. Contraste era brutal. Hora atrás, era a senhora da casa dando ordens e bebendo vinho. Agora estava parada na rua, sem carro, sem anel, sem noivo milionário e com reputação manchada. Ricardo empurrou pesada a porta de carvalho. E Bianca disse: Ricardo, antes de fechar, detendo o movimento um instante. Se voltar a se aproximar dos meus filhos, não serei tão gentil. Bam! Portada foi definitiva. Som da tranca deslizando foi música mais doce que casa ouvira em anos. Ricardo ficou um momento diante da porta fechada, apoiando testa na madeira fria. Fechou olhos e exalou longamente, liberando meses de tensão, de mentiras, de cegueira. Silêncio na casa era distinto. Agora já não era silêncio opressivo e medroso, era silêncio limpo, silêncio de paz. Ricardo virou-se e viu empregados olhando-o com respeito e pela primeira vez com afeto genuíno. Rosa, disse Ricardo com voz cansada, mas amável, por favor, jogue restos do relógio no lixo e abra janelas. Quero que saia cheiro de perfume barato desta casa. Sim, senhor, com muito prazer, respondeu Rosa com um sorriso radiante. E as crianças? Perguntou Ricardo. Estão na cozinha, senhor, disse Juana, emocionada. Camila está colocando curativos novos com desenhinhos que tinha na bolsa. Estão comendo biscoitos e rindo. Sorriso genuíno, primeiro em anos, desenhou-se no rosto de Ricardo. Bem, vou para lá. Hoje janto na cozinha com minha família. Ricardo cruzou o vestíbulo, passando por cima da mancha de vinho no tapete, sem importar-se, e dirigiu-se para a luz cálida que emanava da porta de serviço, deixando atrás luxo frio para entrar no calor de seu verdadeiro lar. Capítulo 6. A cura. A porta da cozinha estava entreaberta, deixando escapar franja de luz dourada e calorosa para corredor em penumbra. Ricardo deteve-se no umbral oculto pela ombreira, incapaz de entrar ainda. Precisava de momento. Precisava observar aquele mundo que existira sob próprio teto e que ele, em cegueira de homem de negócios, ignorara por completo. Dentro, cena parecia saída de outra época de pintura renascentista de devoção maternal. Camila estava sentada em cadeira de madeira simples, com Mateu no colo e Lucas de pé ao lado, apoiado em seu ombro. Não havia luxos ali, não havia mármore, nem seda, nem relógios de ouro. Só havia cheiro de baunilha de leite quente e álcool medicinal. Ainda dói muito, meu amor? Perguntava Camila com voz sussurrada, enquanto terminava de colar curativo com desenhos de super-heróis no dedo indicador de Mateu. Um pouquinho, respondeu o menino fungando o nariz. Mas você me deu beijo mágico, então já vai passar logo. Beijos da tia Cami curam tudo, afirmou Lucas com seriedade absoluta, acariciando bochecha do irmão. Ricardo sentiu nó na garganta tão apertado que custou engolir. Tia Cami. Filhos tinham dado o título mais sagrado do mundo à empregada que ele pagava salário mínimo. E ela, longe de rejeitar, carregava-o com dignidade que joia nenhuma poderia igualar. Camila levantou vista do dedo de Mateu e olhou Lucas. Viu corte no braço já limpo, mas ainda vermelho e irritado. Olhos encheram-se de lágrimas, mas engoliu-as rápido para não assustar meninos. São muito corajosos, disse Camila, passando mãos ásperas pelos cabelos revolvidos deles. O que fizeram hoje pulando daquela janela foi muito perigoso. Me assustei demais. Não façam de novo, ouvem? Meu coração não aguenta tanto susto. Tínhamos que salvar você, disse Lucas, encolhendo ombros como se fosse óbvio. Você é nossa família, tia Cami. Papai estava enfeitiçado pela bruxa. Precisávamos acordá-lo. Ricardo fechou olhos apoiando testa contra a batente da porta. Enfeitiçado. Inocência dos filhos tinha precisão cirúrgica para descrever negligência dele. Decidiu que não podia continuar escondido. Respirou fundo, alisou camisa amarrotada e empurrou porta suavemente.
Som das dobradiças fez os três virarem cabeça simultaneamente. Houve instante de tensão instintiva. Meninos tensaram-se no colo de Camila, reflexo condicionado por meses de ver entrar Bianca para repreendê-los. Mas ao ver que era pai e que vinha sem paletó, com mangas arremangadas e rosto limpo de ira, ombros relaxaram um pouco. Camila tentou levantar-se imediatamente, fazendo o movimento de baixar Mateu. Senhor Ricardo, desculpe, estávamos. Não se levante, disse Ricardo rapidamente, levantando mão em gesto de paz. Voz era suave, desprovida da autoridade metálica que costumava usar. Por favor, Camila, fique sentada. Ricardo entrou na cozinha. Sentia-se como intruso em própria casa gigante desajeitado, entrando em santuário delicado. Arrastou banqueta alta da ilha central e colocou-a diante deles, sentando-se para ficar à altura deles. Ficou joelho com Camila. Olhou filhos, depois olhou Camila nos olhos. Silêncio esticou-se, carregado de emoções não ditas. Camila, começou Ricardo, e voz tremeu levemente. Não tenho palavras. Dicionário fica curto para pedir perdão. O que viu hoje, forma como te tratei na rua, forma como permiti que aquela mulher te humilhasse, é imperdoável. Camila negou com cabeça suavemente, baixando o olhar para mãos entrelaçadas com as dos meninos. Medo nos faz fazer coisas feias, Senhor. O Senhor tinha medo pelos filhos. Eu entendo, não interrompeu Ricardo com firmeza. Não foi só medo, foi soberba, foi cegueira. Acreditei que dinheiro me dava razão e quase perdi o único que importa. Ricardo inclinou-se para a frente, apoiando cotovelos nos joelhos. Quero reparar. Sei que não posso apagar o que passou, mas quero consertar futuro. Ricardo meteu mão no bolso da calça e tirou o talão de cheques. Colocou-o sobre mesa, mas não abriu. Vou triplicar seu salário a partir de hoje, disse Ricardo, falando rápido, tentando usar linguagem habitual de negócios para resolver problema emocional. Terá plano de saúde privado para você e para seus pais, no interior, férias pagas, carro próprio se quiser. E devolvo seu quarto. Vamos redecorar como você quiser. Só peço que não vá embora, que não nos deixe. Meninos olharam Camila com olhos enormes, esperando resposta. Mateu apertou mão dela com força. Camila olhou o talão de cheque sobre mesa. Depois olhou o rosto desesperado de Ricardo. Sorriso triste e doce curvou lábios. Com suavidade infinita, empurrou o talão de volta para Ricardo. Guarde seu dinheiro, doutor Ricardo. Ricardo congelou. Pânico voltou aos olhos. Não é suficiente, Camila. Posso pagar mais. Diga a cifra o que for. Esse é problema, senhor, disse Camila. Voz adquiriu firmeza, nova autoridade moral que a fazia parecer gigante naquela cadeira de madeira. O senhor acha que isto é trabalho? Acha que cuidei de Lucas e Mateu pelo cheque que me dava quinzenalmente? Camila acariciou a cabeça de Mateu, que fechou olhos ante contato. Eu não me joguei no chão de joelhos hoje por dinheiro. Não aguentei insultos da dona Bianca por dinheiro. Fiz porque os amo. Camila olhou Ricardo direto na alma. Amor não tem folha de pagamento, senhor. Se fico, não será pelo triplo de salário. Será porque estas crianças me precisam e porque eu não saberia viver sem vê-los crescer. Ricardo sentiu última barreira do ego desmoronar. Retirou mão do talão como se queimasse. Percebeu quão pequeno era o mundo dele de finanças comparado ao universo emocional daquela mulher humilde. Tem razão, sussurrou Ricardo, baixando cabeça envergonhado novamente. Sou tonto. Continuo tentando comprar o que não se vende. Não é tonto, papai, disse Lucas de repente. Soltou-se de Camila e deu passo em direção ao pai. Pôs mãozinha pequena com curativo novo sobre o joelho de Ricardo. Só estava perdido, como quando a gente se perde no supermercado e chora. Mas já te encontramos. Ricardo levantou vista com olhos úmidos. Olhou o filho tão sábio para a idade, forjado na dor da ausência materna e negligência paterna. Ricardo pegou mão de Lucas e beijou-a. Depois olhou Camila. Então fica? Perguntou com vulnerabilidade de criança. Fico, afirmou Camila, sorrindo, mas com condição. Qual for,
disse Ricardo instantaneamente. O senhor tem que estar presente, disse Camila apontando-o com o dedo. Eu posso cuidá-los, posso alimentá-los e curar feridas, mas não posso ser pai deles. Eles precisam do senhor, não do homem que assina cheques, mas do homem que brinca no chão e lê histórias. Se o senhor voltar a desaparecer no escritório e nos deixar sozinhos, então sim vou embora, porque não serei cúmplice de outro abandono. Ricardo assentiu solenemente. Era acordo justo, era acordo da vida dele. Combinado, disse Ricardo. Estendeu mão direita para Camila. Desta vez, Camila não hesitou por mãos sujas ou ásperas. Apertou mão de Ricardo com força. Foi pacto selado na cozinha, sem advogados, sem notários, mas mais vinculante que qualquer contrato empresarial. Eba! Gritaram gêmeos em uníssono, rompendo solenidade do momento. Mateus saltou do colo de Camila e lançou-se aos braços do pai. Lucas uniu-se ao abraço. Ricardo recebeu-os enterrando o rosto nos pescoços deles, cheirando aquele aroma à infância que quase perdera para sempre. Camila olhava-os com lágrimas rolando livremente pelas bochechas, sentindo que finalmente tempestade passara. Estou com fome, anunciou Mateu, rompendo o momento sentimental com urgência biológica de criança de 5 anos. Muita fome de lobo. Ricardo riu, limpando olhos disfarçadamente com o dorso da mão. Bem, senhor Lobo, o que quer jantar? Podemos pedir o que quiserem. Sushi, pizza, hambúrguer. Não! Gritaram os dois. Queremos panquecas da tia Cami. Ricardo piscou. Panquecas para jantar? Olhou Camila confuso. Isso é nutritivo? Camila levantou-se, alisando o avental roto que ainda usava. Às vezes, senhor Alma precisa mais de açúcar que de vitaminas. Hoje é noite de panquecas de celebração. Panquecas serão então, concordou Ricardo. Pôs-se de pé. Eu vou chamar Rosa para prepará-las. Não disse Camila, detendo-o com um olhar divertido. Rosa e Juana já foram descansar. Tiveram um dia longo com todo o espetáculo da Dona Bianca. Ricardo olhou cozinha imensa, cheia de eletrodomésticos de aço inoxidável que pareciam controles de nave espacial. Então você faz? Fazemos nós, corrigiu Camila. E quando digo nós, me refiro a todos, incluindo o senhor. Eu? Ricardo deu passo atrás alarmado. Camila, não sei cozinhar. Única coisa que sei fazer na cozinha é me servir água, e às vezes deixo cair gelo. Queimo água, Camila. Lucas e Mateu riram tapando boca. É fácil, papai, disse Lucas, pegando-o pela mão e arrastando-o para a despensa. Você bate ovos, é divertido. E assim começou transformação real. Homem que naquela manhã fechara fusões milionárias por telefone, agora estava de pé diante de tigela de mistura, com mangas de camisa de seda enroladas, até cotovelos, segurando o batedor de arame, com mesma concentração tensa com que seguraria bisturi. Mais devagar, senhor, instruiu Camila, que estava junto ao fogão, aquecendo manteiga. Se bate tão rápido, vai decorar paredes com farinha. É técnica de eficiência, brincou Ricardo, embora baixasse velocidade. Assim está melhor. Com amor, não com fúria. Cozinha encheu-se de ruído, som do batedor, chiar da manteiga, risadas dos meninos tentando pôr mesa. Ricardo observou filhos. Mateu tentava carregar pratos, caminhando com língua de fora pela concentração. Lucas dobrava guardanapos de papel em formas estranhas que chamava aviões. Ei, Lucas, disse Ricardo, enquanto continuava batendo. Nunca soube que gostava de aviões. Lucas olhou-o surpreso. Papai, tenho lençóis de aviões e meu abajur é astronauta. Gosto do céu. Ricardo sentiu pontada de vergonha. Claro, estava no quarto. Vira 1000 vezes, mas nunca olhara de verdade. É verdade, disse Ricardo suavemente. Me perdoe. Daqui para frente vou olhar melhor. Prometo que um dia te levo ver aviões de verdade no hangar do aeroporto. Vamos subir num. Olhos de Lucas brilharam com intensidade, que valia mais que todas as ações da bolsa. De verdade? Você e eu? Você, eu, Mateu e Camila, todos juntos. Uhul! Gritou Mateu, quase derrubando o copo de plástico. Quando massa ficou pronta,
Camila começou a despejar círculos perfeitos na frigideira quente. Cheiro de manteiga e baunilha inundou cozinha, apagando definitivamente rastro do perfume caro de Bianca. "Assentar-se", ordenou Camila. "Primeira já está pronta." Ricardo sentou-se não na cabeceira da mesa, que na cozinha não existia, mas em banqueta lateral, espremido entre Lucas e Mateu. Camila serviu pratos, e para surpresa de Ricardo, serviu um para ela e sentou-se diante deles. "Bom apetite", disse ela com naturalidade. Ricardo olhou seu prato panqueca dourada fumegante com pouco de mel. Olhou aos lados. Filhos comiam com voracidade, manchando bochechas. Olhou à frente. Camila comia devagar, com elegância natural, sorrindo ao ver meninos. Ricardo pegou garfo e faca, cortou pedaço e levou à boca. Sabor, sabor a lar. Sabor à simplicidade. Sabor a perdão. "Está deliciosa", disse Ricardo e não mentia. Soube-lhe melhor que lagosta, que costumava comer em jantares de beneficência. "Papai tem mel no nariz", apontou Mateu, rindo e apontando com garfo. Ricardo tocou o nariz. De fato tinha gota grudenta. Em outro momento teria se horrorizado, teria pedido guardanapo de linho e limpado com irritação. Mas naquela noite olhou, filho riu, e propositalmente manchou outra bochecha com o dedo. "Agora sou guerreiro do mel", rugiu Ricardo brincando. Meninos explodiram em gargalhadas. Camila soltou risada sonora cristalina que encheu o espaço. Ricardo parou um momento observando cena. Cozinha bagunçada, farinha na bancada, filhos felizes, mulher que os salvara rindo do outro lado da mesa. Percebeu que mudara de papel. Já não era provedor distante que observava de cima. Agora era participante. Estava na arena. Estava sujo, cansado, emocionalmente esgotado, mas sentia-se mais vivo que nunca. "Obrigado", disse silenciosamente, apenas movendo lábios, olhando Camila. Camila assentiu levemente, entendendo mensagem. Haviam cruzado ponte. Abismo que separava patrão de empregada enchera-se com panquecas e risadas. "Bem, guerreiros", disse Ricardo, ficando sério de brincadeira. "Quem terminar primeiro tem direito a escolher conto desta noite", mas levantou o dedo admonitório. "Eu leio. Eu vou ganhar", gritou Mateu, metendo pedaço gigante na boca. "Não eu", respondeu Lucas. Jantar continuou ruidosa e caótica, perfeita em imperfeis. Capítulo 7. A família que escolhemos. O jantar terminou. Mas magia na cozinha persistia flutuando no ar, junto com o aroma doce da baunilha e mel. Relógio de parede simples, aparelho de plástico que contrastava com relógios suíços destruídos, marcava 9 da noite. Era tarde para meninos, mas ninguém ousara romper encanto do momento. "Muito bem, guerreiros do mel", anunciou Ricardo, pondo-se de pé e sacudindo migalhas de panqueca da calça de vestir. "Batalha terminou. É hora da retirada estratégica para trincheiras, ou seja, para a cama." Não resmungou Mateu, esfregando olhos com punho fechado, traído pelo próprio sono. "Não tenho sono, quero brincar mais." "Seus olhos dizem contrário, pequeno", disse Camila, aproximando-se dele com facilidade nascida da prática. Levantou-o nos braços. Mateu, apesar da protesta verbal, apoiou cabeça no ombro dela, instantaneamente rendendo-se. "Amanhã tem escola. E adivinhem, amanhã papai leva vocês." Olhos de Lucas abriram-se como pratos. "O senhor nos leva?" perguntou, olhando Ricardo com incredulidade. "Não, o motorista?" afirmou Ricardo. "Vamos cantar no carro, mas para isso tem que dormir. Vamos." Procissão subiu escadas, mas desta vez casa não se sentia vazia nem fria. Luzes dos corredores que sempre pareciam de museu, agora iluminavam família real. Ricardo carregava Lucas a cavalinho nas costas, algo que nunca fizera. E Camila levava Mateu. Chegaram ao quarto dos gêmeos. Era cômodo amplo, cheio de brinquedos caros que mal tinham sido tocados. Ricardo depositou Lucas em cama com forma de carro de corrida e Camila deitou Mateu na dele. "Conto", lembrou Lucas, acomodando-se sob lençóis de aviões. Prometeu ler conto.
Ricardo aproximou-se da estante. Dedos percorreram lombadas dos livros. Pequeno Príncipe, Dom Quixote para crianças, Peter Pan. Escolheu Peter Pan. Sentou-se em cadeira de balanço entre duas camas, abriu o livro e começou a ler. No início, voz soava rígida, acostumada a ler relatórios financeiros e contratos legais. Lia sem entonação, tropeçando em palavras fantásticas, mas Camila, que estava de pé junto à porta, observando, sorriu e fez gesto para que se soltasse. Ricardo respirou fundo, olhou filhos que o observavam com devoção e então deixou sair menino que levava dentro. Esse menino que enterrara sob camadas de responsabilidade e dor, começou a fazer vozes. Fez voz chiada do sininho, voz grave do Capitão Gancho. Lucas e Mateu riram, risada sonolenta e feliz. Pouco a pouco pálpebras ficaram pesadas. Respiração de Mateu tornou-se rítmica e profunda. Lucas resistiu pouco mais, lutando para aproveitar cada segundo do pai presente, mas finalmente caiu rendido ante sono. Ricardo fechou o livro suavemente. Silêncio no quarto era sagrado. Levantou-se com cuidado para não fazer ranger chão de madeira e aproximou-se de cada um. Beijou testa de Mateu, acariciando venda na mão. Beijou testa de Lucas, roçando curativo no braço. Boa noite, meus amores, sussurrou Ricardo, com voz quebrada por emoção, que enchia peito até doer. Nunca mais estarão sozinhos. Prometo. Virou-se para a porta. Camila continuava ali apoiada no batente, com braços cruzados e expressão de paz absoluta no rosto. Ricardo caminhou até ela e saíram ao corredor, deixando porta entreaberta como Lucas gostava, para não ter medo. Fez muito bem, senhor. Sussurrou Camila. Tem talento para vozes de pirata. Obrigado, Camila, respondeu ele sorrindo com cansaço, mas com luz nos olhos. Embora acho que Capitão Gancho soou pouco como meu contador. Caminharam em silêncio pelo corredor até chegar ao balcão principal, mesmo de onde Bianca observara a tragédia horas antes. Ricardo abriu portas de vidro e saíram para a noite fresca. Ar cheirava a jasmim e terra úmida. Ricardo apoiou-se na balaustrada de pedra, olhando para a rua escura, para ponto exato onde caíra de joelhos aquela tarde. Camila disse sem olhá-la, olhando para nada. Hoje salvou 3 vidas, não só das crianças, salvou a minha também. Camila pôs-se ao lado dele, respeitando o silêncio da noite. O senhor se salvou sozinho, Dr. Ricardo. O senhor decidiu abrir olhos. Muitos homens em sua posição teriam escolhido comodidade da mentira. Teriam deixado que Dona Bianca ganhasse com tal de não enfrentar escândalo. O senhor escolheu verdade. Isso é de valentes. Ricardo virou-se para olhá-la. Luz da lua banhava o rosto de Camila, suavizando feições, fazendo-a parecer anjo guardião, vestido com roupas simples. Não quero que seja minha empregada, soltou Ricardo de repente. Camila tensou-se. Medo brilhou em olhos por segundo. Está me demitindo de novo? Perguntou com fio de voz. Não, por Deus, não. Apressou-se corrigir Ricardo, aproximando-se passo. Me refiro a que não quero que seja só empregada. Não quero que use uniforme, não quero que coma na cozinha enquanto eu como na sala. Quero que seja parte disto da família. Quero que seja governanta das crianças, guia delas, minha assessora de vida, se pode chamar assim. Ricardo buscou palavras desajeitadamente, tentando definir sentimento que apenas estava nascendo e que era muito maior que contrato trabalhista. Quero que tenha autoridade, que se vir que estou falhando como pai, tenha poder de me dizer sem medo de ser demitida. Quero que sejamos equipe. Aceita? Camila olhou-o profundamente. Viu o homem atrás do dinheiro, viu solidão que ele também carregava e sorriu. Aceito ser parte da equipe, senhor, mas com mais uma condição. Outra? Ricardo sorriu. É negociadora dura. Diga, que me deixe de chamar Camila Seca ou senhor. Me chamo Camila Maria e gosto que me tratem por você. Se vamos ser família, temos que falar como família. Ricardo assentiu, sentindo que mais um peso se levantava dos ombros. Está bem, Camila Maria, e você tem que deixar de me chamar senhor ou doutor Ricardo. Me chame Ricardo. Só isso, vou tentar.
Ricardo, disse ela, provando o nome na língua. Soava estranho, mas soava bem. Soava a futuro. Ficaram ali momento mais sob estrelas, duas almas de mundos diferentes que colidiram para salvar mais importante amor inocente de duas crianças. 1 ano depois, mesma rua de paralelepípedos perfeitos brilhava sob o sol da tarde, mas desta vez, luz não era cruel nem dramática, era dourada, cálida, luz de celebração. Árvores tinham crescido pouco mais, e flores nos jardins estavam em plena explosão da primavera. Porta principal da mansão abriu-se. Não saiu mulher chorando. Não saiu mala arrastada com desespero. Saiu risada. Lucas e Mateu, agora com 6 anos e visivelmente mais altos, saíram correndo para carro familiar estacionado na entrada. Já não vestiam roupas engomadas e incômodas, usavam camisetas de super-heróis e bermudas com joelhos raspados por jogar futebol, não por fugir de perigo. Eu pego janela, gritou Mateu correndo para a porta traseira. Não, eu pedi primeiro, replicou Lucas rindo e empurrando suavemente irmão. Atrás deles saiu Ricardo. Já não usava terno e gravata. Vestia calça de linho bege e camisa branca com mangas enroladas, relaxado com óculos de sol e carregando bolsa térmica de praia. Via-se mais jovem, menos grisalho. Linhas de estresse na testa tinham-se suavizado, substituídas por linhas de expressão ao redor dos olhos, marcas de quem sorri frequentemente. E finalmente saiu ela, Camila Maria. Já não havia uniforme azul, já não havia avental branco, nem luvas amarelas de borracha. Usava vestido de verão leve, de cor coral vibrante, que realçava a pele bronzeada. Cabelo, antes sempre preso em coque severo, caía solto sobre ombros em ondas suaves. Caminhava com segurança, com cabeça alta, dona de seu espaço e de sua felicidade. Fechou porta da casa com chave casa, que já não era prisão de regras absurdas, mas lar cheio de barulho, brinquedos e música. Tem tudo? Perguntou Camila, descendo degraus. Protetor solar, toalhas, baldinhos para areia? Sim, tia Cami, responderam gêmeos do carro. Ricardo estava acomodando bolsa térmica no porta-malas. Ao vê-la descer, parou. Tirou óculos de sol e olhou-a com admiração que não tentava ocultar. Está linda hoje, Camila, disse ele com simplicidade e honestidade. Camila corou levemente sorriso, iluminando o rosto. Obrigada, Ricardo. Você também não está mal para velho empresário, brincou ela piscando o olho. Ricardo riu e fechou o porta-malas. Aproximou-se dela, não tocou, mas proximidade entre ambos estava carregada de eletricidade suave, de promessa que já não precisava palavras. Pronta para primeiras férias de verdade desta família? Perguntou ele. Pronta, respondeu ela. Nunca vi mar, Ricardo. Obrigada por nos levar. Ricardo negou com cabeça e com um movimento suave pegou mão de Camila. Em dedo anular, dela brilhava anel. Não era diamante ostentoso e vulgar como o de Bianca. Era anel simples, banda de ouro, com pequena esmeralda elegante e discreta, que simbolizava a esperança e renascimento. Não me agradeça, disse Ricardo, apertando mão dela. Você nos ensinou a navegar quando estávamos nos afogando em terra firme. Ver mar é mínimo que posso fazer. Camila olhou o anel em mão. Depois olhou meninos no carro que discutiam alegremente sobre qual música pôr no rádio. Sabe? Disse Camila, reflexiva. Ano atrás saí por esta porta pensando que minha vida tinha terminado. Pensei que Deus me abandonara. E agora? Perguntou Ricardo. Agora sei que Deus escreve certo por linhas tortas. Camila apertou mão de Ricardo. Às vezes, há que perder tudo para perceber o que realmente vale pena. Papai, Camila, vamos! Gritou Mateu da janela. Mar não vai nos esperar. Já vamos impacientes! Gritou Ricardo de volta. Abriu porta do carona para Camila. Ela entrou acomodando-se no assento que lhe correspondia por direito de amor e lealdade. Ricardo contornou o carro, sentou-se ao volante e olhou pelo retrovisor 2 filhos saudáveis e felizes. Olhou mulher ao lado que trouxera a luz de volta à vida. Ligou o motor.
carro deslizou suavemente pela rua de paralelepípedos, afastando-se da mansão, passando pelo lugar exato onde ano antes choraram sangue e lágrimas. Mas asfalto já não guardava memória da dor, só era caminho para o futuro. Enquanto o carro dobrava a esquina e desaparecia da vista a rua, ficou em silêncio, banhada pelo sol. Casas grandes e frias continuavam ali com donos preocupados com dinheiro e aparências, mas numa delas, maior de todas, ficara algo diferente. Ficara eco de risadas, aroma a panquecas e certeza absoluta de que dinheiro pode comprar casa. Mas só amor, perdão e valentia podem construir verdadeiro lar. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo. 2 perguntas para você. 1. O que você pensa sobre família que se escolhe versus família de sangue? 2. De que lado você está? Bianca agiu por maldade pura ou por insegurança? Conte nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos saber que nossas histórias chegam a todos os cantos do Brasil. Até a próxima história.